Salve, salve galerinha do canal The Door, Thiago Barbosa chegando com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje iremos abordar o mistério que assombra vários países do mundo. Vamos falar sobre lendas urbanas. Lendas urbanas, ou mito urbano, são histórias contadas por pessoas que viveram uma experiência ou ouviram algum relato do amigo. De certa forma, são histórias que causam muito medo, naturalmente contadas em rodas de amizade ou em acampamento, sendo elas verdade ou, como o próprio nome diz, lenda. E agora que já sabemos um pouco sobre o que é lenda urbana, bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre uma lenda que aconteceu no Japão. Kuchisake Onna, que significa a mulher da boca rasgada. A lenda Kuchisake fala sobre uma mulher que anda nas ruas desertas à noite, com um casaco e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca. E assim que uma pessoa se aproxima e que esteja só, ela faz uma seguinte pergunta: eu sou bonita? Se por um acaso a resposta da pessoa for não, ela simplesmente mata a pessoa usando um par de tesouro. Mas se por um acaso a resposta for sim, chega a parte um pouco mais sombria da história. Ela tira a máscara revelando a sua boca deformada, cortada quase até a orelha. Então faz a pergunta novamente: eu sou bonita? Se a resposta for não, ela corta a pessoa ao meio. E se por um acaso for sim, se a pessoa utilizar do medo que está por vir, pode dizer sim. A pessoa simplesmente segue com a sua vida naturalmente. Só que claro, não. Ela corta a boca da pessoa igualmente a dela. Ou seja, tanto faz a resposta ser sim ou não, você vai sofrer o mal. Continuando nossa história ainda no Japão, vamos falar sobre a lenda da boneca Okiko. Essa é uma história diferente da primeira. Ela tem um relato de ser uma história real. Okiko era uma menina que tinha uma boneca e a boneca era a favorita dela. As duas eram praticamente inseparáveis. Mas um certo dia, a garotinha infelizmente morreu de frio, dando a entender assim que a família dela não era tão bem financeiramente. A lenda diz que seu espírito voltou a habitar na boneca. E depois disso, o cabelo da boneca, que era curto, começou a crescer sem explicação nenhuma. E atualmente, até nos dias de hoje, continua a crescer e o cabelo da boneca já está bem mais comprido. E até mesmo os cientistas já comprovaram que o cabelo da boneca é cabelo humano. Atualmente, a boneca Okiko se encontra no templo japonês e seu cabelo continua a crescer. The Kidney Death, o roubo do rim. Dando continuidade à nossa história, essa é uma história real, contada mesmo nos cinemas e na internet, que ajudaram de certa forma a deixar essa lenda viva. E ela se retrata de uma pessoa que resolveu sair para beber, se divertir um pouco, quando resolve aceitar uma bebida de uma pessoa desconhecida e que aparentemente uma pessoa legal. Mas quando a bebida começa a fazer efeito, a pessoa começa a perder o sentido e até mesmo ficar sem consciência, acordando assim no dia seguinte em um lugar totalmente escuro e estranho, dentro de uma banheira com gelo e um telefone do lado com um recado: se você quiser continuar vivendo,
Ligue para a emergência o mais rápido possível. Sendo assim, com essa lenda, eu acredito que vocês irão pensar 2 vezes em aceitar bebida de pessoas estranhas. O assassino do banco de trás. Agora tente imaginar a cena. Você está voltando para casa depois de um dia cheio no trabalho, quando você olha para o retrovisor e percebe que tem um carro vindo em alta velocidade atrás de você jogando farol alto. Desesperador, não? Pois é, para a personagem principal dessa lenda, foi. Mas essa é uma lenda diferente das outras que aqui já foi contada. Essa é uma lenda com um final feliz. Porque a pessoa do carro tinha visto um assassino no banco de trás do carro dela com um cutelo na mão de açougueiro. E por isso o comportamento de perseguição. Mas se não tivesse sido assim, não teria salvo a sua vida. Jack Risoni. Como você reagiria se seu filho contasse que tem um amigo imaginário? Muitos pais reagiriam de forma natural e talvez nem desse tanta importância. Foi o que a mãe dessa lenda fez, quando seu filho de apenas 5 anos contou para ela que tinha um amigo imaginário, Jack Risoni. A criança se divertia com seu amigo todos os dias. Não demorou muito para que a mudança de comportamento de seu filho aparecesse. E por muitas vezes a própria mãe percebeu a mudança, mas nada fez. Todas as manhãs, bonecos apareciam no quarto do garoto, bonecos da qual não eram deles e apareciam de formas inexplicáveis. Ele já estava agindo de maneira agressiva e vazia. A própria mãe já nem sabia se aquela criança era de fato seu filho. Tudo o que estava acontecendo, seu amigo imaginário era o culpado. Jack quebrou isso. Jack fez aquilo. Jack colocou isso. Tudo era culpa do Jack Risoni. Até que a mãe, levada à beira da loucura, não aguentando mais toda aquela situação, fez algo que ninguém imaginaria. Matou o próprio filho a facadas. Essa é a lenda do Jack Risoni. Mas antes de mais nada, quero pedir desculpa porque nessa última lenda, nessa última história, saiu o áudio de pessoas falando ao fundo. É que aqui perto de casa tem uma igreja e eu resolvi gravar justamente na hora do culto, então se de repente sair o áudio do pastor falando, peço desculpa. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo.